Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje estamos aí com a nossa leitura. Deixa eu ver aqui. Do 26º dia. 26º dia. Estou encontrando um tempinho aqui. A gente estava almoçando lá na escola. E agora estou aqui no maior centro eólico do Brasil. Tinha bastante vento aqui, mas agora o sol está pegando. Mas eu quero ler nesse cantinho do Nordeste com vocês a palavra de Deus. Então, vamos caminhar junto comigo agora. Estou num cantinho aqui para ler a palavra de Deus. Tem o pessoal descansando. Eu estou tirando um tempo para não perder essa oportunidade de estarmos aqui para compartilhar da leitura do Senhor. Por isso que eu convido você a estar junto comigo na leitura. Eu aqui no sertão, você aí junto comigo em casa. Amém? Vamos fazer a leitura de Êxodo 2:11 a 3:22. Eu vou ficar meio de olho aqui. Se eles forem sair, daí eu já vou me aprumando, eu gravo o restante depois, ok? Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados, não avistando ninguém, por perto matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. "Por que você está espancando seu amigo?" perguntou Moisés, ao que havia começado a briga. O homem respondeu: "Quem o nomeou nosso príncipe juiz? Vai me matar como matou o egípcio?" Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou na terra de Midian, estabeleceu-se junto ao poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e expulsaram de lá Moisés, porém defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para o seu pai, Remuel, ele lhes perguntou: "Por que voltaram tão cedo hoje?" Elas responderam: "Um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho." "E onde está ele?" perguntou o pai. "Por que o deixaram lá? Convidem-o para comer conosco." Moisés aceitou o convite e foi morar com Remuel. Depois de algum tempo, Remuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz a um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: "Sou forasteiro em terra alheia." Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu a Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia em meio a um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. "Que coisa espantosa", pensou ele. "Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isto de perto." Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. "Moisés, Moisés." "Aqui estou", respondeu ele. "Não se aproxime mais", o Senhor advertiu. "Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Quando Moisés ouviu isso, cobriu seu rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: "Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quando eles têm sofrido.
Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los ao Egito, a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou a mim e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: estão lá ainda. Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitaram sua mensagem. Em seguida, vocês e a eles apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa e forte o force. Por isso levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então por fim o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá às suas vizinhas egípcias e das mulheres que visitam artigos de ouro, prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e filhas. Desse modo vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Mateus 17, 10, 27. Os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhe digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Mas da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade: se tiverem fé, ainda que o tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte:
mova-se daqui para lá. E ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será traído e entregue nas mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga impostos do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer quando cobrar impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue um anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Glória a Deus. Salmo 22, 18. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão distante dos meus gemidos de socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não me respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo, e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, e em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tirastes a salvo do ventre da minha mãe, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que eu nasci. Desde o ventre da minha mãe, tens sido meu Deus. Não permaneças diante de mim, pois o sofrimento está próximo, e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitastes no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuro minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Esse último trecho, lembre-se daquilo que Jesus fez e aconteceu com ele antes de ir para a cruz. E aí temos Provérbios 5, de 7 a 14. Portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha distância dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Se eu fizer, perderá sua honra, entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão do fruto de seu trabalho. No final, você gemerá de angústia. Quando a doença lhe consumir... Daqui a pouco vou lá. No final, você gemerá de angústia. Quando a doença lhe consumir o corpo, dirá: como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Porque não ouvi meu mestre, porque não dei atenção aos que me instruíam, cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão da minha vergonha. Dia 26, concluído. O pessoal está se arrumando para fazermos visita. Fiz a minha leitura,
faça você junto comigo. Vocês devem ter visto ali atrás sempre os geradores de energia, na parte eólica. Ó, o pessoal está se aprumando para ir para as visitas. Então, eu me despeço de vocês no dia de hoje, com a leitura da palavra, né? Esteja junto comigo. Aqui é o pastor Christopher, direto de Marcolândia, Serra do Elias. Um dia maravilhoso de vermos coisas grandes acontecendo. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos lá, caminhando junto e propagar o Evangelho e a leitura da palavra para todos. Abraço!